E aí, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês os conceitos básicos do campo harmônico, para que você possa ver em exemplos reais como é que você pode trocar a tonalidade de uma música, como é que você pode também tirar de ouvido ou até mesmo aprender como decorar a música de forma mais rápida. Eu imagino que muitos de vocês conhecem o campo harmônico de Dó, pelo menos minimamente. Porém, eu também sei que muitos de vocês não entendem a utilidade, a versatilidade que tem você entender o campo harmônico. E por isso que é tão importante você focar toda a sua energia em entender o campo harmônico. Eu sou professor de música, eu sou formado em música e eu posso te dizer que o campo harmônico é onde você deve focar sua energia se você quiser evoluir na música. Por quê? O básico que você precisa saber são as notas musicais e aí você pode avançar ali para o campo harmônico a partir do momento que você entende os intervalos. Mas digamos que você já entende ali como é que você monta os acordes, como é que você faz a questão básica ali para você reproduzir uma música. Deixa eu explicar para vocês. Quando eu comecei a tocar, eu não necessariamente já sabia a questão teórica, eu não necessariamente sabia contar o tempo e nada disso. Eu realmente decorava a letra, a progressão dos acordes, decorava a coreografia ali das levadas e apresentava com tudo decorado. Eu não tinha noção nenhuma de nada do que eu estava fazendo. E aos poucos eu fui tendo dificuldades, por exemplo, é o que eu vou abordar agora. É quando eu precisar mudar a música de tonalidade. Quando a gente vai mudar a música de tonalidade, a gente realmente precisa ter um conhecimento mínimo em relação ao campo harmônico. E foi daí que o campo harmônico entrou de modo real e de forma eficiente na minha vida, porque eu precisava realmente mudar de tom e precisava daquele conceito de teoria. E a partir desse momento eu conheci o campo harmônico, eu comecei a decorar as músicas mais fácil, eu comecei a tirar música de ouvido, e aí eu comecei a ver como é que eu poderia fazer todas essas questões até para mudar a tonalidade da música instantaneamente. E eu vou mostrar para vocês aqui na tela como é que vocês podem fazer isso, e aí peço que vocês me acompanhem até o final, que eu fiz aqui uma ilustração aqui na tela de todas as ferramentas e tudo que eu preciso que vocês entendam de forma básica. Aí a gente vai analisar uma música aqui numa tonalidade, mudar a tonalidade, e depois a gente comenta um pouco mais a respeito disso. Então já temos aqui na tela o famigerado campo harmônico, onde eu fiz a questão de numerar aqui embaixo. É claro que a gente usa a questão dos graus, a gente escreve aqui no modo de números romanos, como geralmente você vai ver. Mas aqui para facilitar o entendimento, eu coloquei números mesmo para que a gente possa identificar a questão da numeração. Porque apesar de como seja lá escrito como for, a gente vai pensar sempre a partir de números. Na nossa cabeça a gente vai contar como números. Então esse aqui é o campo harmônico de Dó. E eu vou ensinar para vocês como explorar essa informação aqui para que você não necessariamente precise decorar todos os campos harmônicos. Você só precisa necessariamente entender como funciona cada um deles e você vai usando como referência, vai usando como comparativo para você usar todas as funções. Quando eu entendi o campo harmônico, eu não tinha decorado os outros campos harmônicos, eu só entendi as regras do campo harmônico de Dó e a partir dessas regras eu saía compartilhando essa informação dentro dos outros campos harmônicos quando eu precisava mudar de tom. Então vamos acompanhar aqui. Aqui a gente tem o campo harmônico de Dó, que vocês já possivelmente já viram em alguns vídeos, já viram outras pessoas explicando, mas vocês não foram mais a fundo da parte prática. A gente, para montar o campo harmônico de Dó, vamos voltar aqui um pouquinho, a gente tem uma sequência de informações que eu vou deixar aqui claro. Claro que você já pode ter entendido isso aqui, mas vamos contar que outras pessoas chegaram aqui e não sabem nada. E você pode já revisar aqui seu conteúdo a partir daqui. Aqui nós temos as notas musicais, que são as notas de forma crua. Digamos o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, de forma crua, como a gente escreve, como a gente ouve falar o tempo inteiro. Só que para isso a gente faz o seguinte, para montar os acordes, que é o que você vai ver aqui embaixo, todos os acordes maiores, a gente vai montar a sequência como se fosse uma escala mesmo. A gente vai usar esse cavalete aqui, ó, que você vai ver que está em Dó, em Mi e Sol. Então, para montar um acorde, a gente vai usar o conjunto de três notas. Isso basicamente você vai descobrir, você vai ver em aulas de todo tipo, e aí você vai entender o seguinte, que toda vez a gente vai usar essa mesma referência. Aqui a gente tem Dó, Mi e Sol, e se eu arrastasse esse cavalete aqui para frente, ó, a gente teria Ré, Fá e Lá. Se eu arrastasse mais uma vez, a gente ia ter o Mi, o Sol e o Si. Então vamos pegar esse Dó aqui e jogar aqui na frente só para completar o quadro. E se eu fizesse assim, ó, Fá, Lá e Dó. Se eu arrastasse mais uma vez para frente, Sol, Si e Ré. Lá, Dó e Mi. E se você fizesse assim, seria Si, Ré e Fá. Então é assim que a gente usa o campo harmônico como referência para a gente criar música, para a gente trocar de tom, para a gente tirar de ouvido. A gente monta os acordes aqui a partir dessa regra, que vocês possivelmente já devem ter visto por aí. Aí, digamos que eu já usei minhas notas cruas aqui, usei um conjunto de três notas e comecei a criar os meus acordes. Lógico que a gente não vai ver as notas escritas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A gente vai ver elas a partir das cifras C, D, E,
F, G, A e B. É assim que a gente acaba lendo as cifras. O que vai mudar é que a gente vai ter uma referência se esse acorde é maior ou se esse acorde é menor. Até o entanto, eu sei que vocês entendem até aqui. Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si diminuto. Digamos que nós aplicamos essa escalinha, que é esse cavalete aqui, ó, fomos aplicando e aí cada um dos acordes foi montando isso aqui, a gente tem esse campo harmônico aqui, certo? É tudo que vocês precisam saber, que aquelas notas cruas ali da escala de Dó vai montar esse campo harmônico aqui, sem acidente, sem bemol, sem sustenido, só do jeito que vocês estão vendo aqui. Com essa informação, eu posso fazer o seguinte, eu vou distribuir essa informação em outros dados. Beleza, Niva, mas aí eu já conheço o campo harmônico, agora eu quero saber como é que usa ele de fato. Vamos aplicar aqui só algumas regras para vocês entenderem como é que a gente decora isso aqui, como é que a gente pode deixar isso aqui mais utilitável. Vamos pensar o seguinte, já deixei algumas coisas aqui embaixo para a gente usar como ferramenta. Os maiores e os menores. A primeira coisa que você vai fazer é decorar quais são os acordes maiores e os menores. Vamos deixar aqui o seguinte, vamos pensar aqui. Os acordes maiores, eles vão estar com esse quadrado aqui, ó. Como são 3 acordes maiores, só vou precisar de 3 quadradinhos desse aqui, ó. Dó, e agora no caso o Fá e o Sol. Ou seja, esses são os acordes maiores que nós temos no campo harmônico. O número 1, o 4 e o número 5. Aí agora vamos pensar nos acordes menores. Quais são os acordes menores? O primeiro acorde menor que a gente tem aqui é o Ré menor. O segundo acorde menor que a gente tem aqui é o Mi menor. E o terceiro acorde que a gente tem aqui, que é o menor, é o Lá menor. Então até o entanto aqui vocês vão decorar dessa forma. E aí para deixar aqui não por último, o Si diminuto, que ele não entra agora, a gente não precisa falar sobre ele porque a gente usa muito pouco ele. Então descarta ele aqui, então a gente pensa em 6 números aqui, ó, 6 acordes. Aí você pode decorar de várias formas. O primeiro é maior, seguido de 2 menores. Aí depois vem 2 maiores, seguido de um menor. Então vocês podem perceber que é maior, menor, menor, depois maior, maior e menor. Dá para pensar o contrário também, ó. Várias formas aqui de visualizar e decorar. Não importa quanto tempo você leve, qual é a estratégia que você vai usar, decorar essas funções aqui é a parte essencial da coisa. Mas por que eu tenho que decorar isso aqui, Niva? Porque na real, quando você mudar de tonalidade, nada disso aqui vai mudar. O que vai mudar são os acordes que vão sair do lugar. Mas a função não vai mudar nada. O primeiro acorde sempre vai ser maior, o segundo e o terceiro sempre serão menores. E aí você tem essa informação aqui, ó. O quarto e o quinto sempre serão maiores. Então você tem o sexto, que é um acorde menor, e o sétimo, que é um acorde diminuto, que você pode descartar por enquanto, porque você já sabe, decoradamente, o sétimo é sempre um diminuto e por enquanto não importa qual seja ele. Você pode usar somente essa referência aqui, inclusive tira um print aí se você quiser, e a gente pode seguir. Mas vamos lá, digamos que eu já sei fazer as músicas, já sei tocar do jeito que você falou ali, que só decorava a letra, decorava os acordes, no caso o diagrama, e aí você tocava só por decorar. Não sabia de tonalidade, não sabia nada. Mas você conhecia o campo harmônico, só não entendia lá como usar ele, ok? Então vamos fazer aqui a situação que é na verdade o que acontecia. Quando eu precisava tocar uma música e essa música estava em outra tonalidade, e aí não estava confortável para mim, tipo, estava mais grave ou estava mais aguda. É a situação mais comum quando você está tocando, quando você está cantando, envolvido com música. É você necessariamente precisar trocar de tom. Outra coisa é saber quais são as notas dentro do acorde, mas isso aí você vai se acostumando e com o tempo você decora todos, mesmo sem perceber. Vou mostrar um exemplo aqui embaixo. Deixa eu explicar para vocês melhor a situação. Eu tirei foto de uma página aqui que eu estava estudando da música Lenha, que é do Zé Cabaleiro, e aí eu peguei ela aqui, ó, e tirei foto para que a gente pudesse trabalhar ela aqui no PC. E aí eu vou mostrar para vocês agora como é que eu uso isso aqui na real para analisar. Porque basicamente eu vou analisar, vou ver qual é a tonalidade e por saber qual é a tonalidade, eu já sei quais são os acordes que tem na música. Nesse caso, essa música aqui, ela está na tonalidade de Dó, ok? Vocês estão vendo aqui a tonalidade de Dó. Deixa eu só mudar a cor aqui. Vocês vão ver aqui que a música está na tonalidade de Dó. O que é que eu faço aqui na mão? Eu vou marcando aqui com o marcador aqui, que é o marca-texto que eu tenho laranja aqui, como vocês viram. Eu vou descobrir aqui quais são os acordes que tem dentro da música. Aí eu vou fazendo aqui, ó, Dó, Sol, Fá, Dó. E aí eu vou repetindo isso aqui, ó, até eu descobrir qual é o padrão. Mas vamos ser sinceros, eu já fiz isso aqui na música, eu já fiz tudo isso aqui e o padrão se repete. Ao final das contas você vai ter esse resultado aqui, ó, você vai ter Dó, Sol, Fá e Dó se repetindo o tempo inteiro. Deixa eu mudar a cor aqui para vocês verem melhor. Então, depois de analisar a música e identificar quais são os padrões, inclusive eu prefiro fazer isso com papel na mão, acho mais legal, eu vou identificar que a música tem esses acordes aqui, ó, Dó, Sol,
Fá e Dó. Quando você vai olhar essa linha aqui do campo harmônico, você vai identificar quais são os acordes, qual é a função de cada um. Vamos dar um exemplo aqui? O primeiro acorde da música é Dó. Você já tem ele aqui, que é o número 1. O segundo acorde da música é Sol. Você já está vendo ele aqui, identificado como número 5. O terceiro acorde da música é o acorde de Fá. Você já está vendo ele aqui identificado como o quarto acorde. E aí você tem o quarto acorde, que na verdade é uma repetição do Dó. Então, até o entanto, a gente tem nessa música os acordes de Dó, Fá e Sol. E não por acaso são todos os acordes maiores. 3 acordes maiores do campo harmônico de Dó. E aí qual é o desafio? Agora eu quero mudar essa música de tonalidade. Ela está em Dó, mas agora eu quero botar ela em Ré, por exemplo. Digamos que eu quero deixá-la um pouquinho mais aguda. Aí eu vou botar ela de Dó para Ré. Vamos seguir a sequência. O que é que eu vou precisar saber? Localizar esses números aqui. Aí eu vou mostrar para vocês como eu comecei fazendo. Quando eu não tinha muita noção da coisa toda, eu fazia muito por intuição. Eu fazia dessa forma. Eu pensava, se a música é Dó, Sol, Fá e Dó, eu contava esse daqui, ó, e pensava, então eu vou colocar só um número para cima, já que eu quero subir um tom, eu vou colocar o Dó, eu vou colocar para Ré. E aí eu escrevia mesmo do lado o que eu queria. Eu colocava um acima de cada. Se aqui era Dó, eu ia colocar o Ré. Se ali na frente é Sol, eu colocava Lá. Se aqui é Fá, eu colocava Sol. Se aqui é Dó, logicamente eu coloco o Ré. E aí eu ficava assim, ó. Eu fazia isso aqui. Por intuição funcionava, mas onde é que estava o erro? Eu ainda não entendia o lance dos acidentes, eu ainda não entendia o lance dos sustenidos e dos bemóis. E aí de vez em quando essa questão dava errado, porque mais à frente vocês vão entender também. E aí, com o passar do tempo, eu também fui estudar os intervalos e descobri por que dava errado de vez em quando. Porque às vezes o acorde que você saiu para frente, ele tinha um sustenido e você não foi. E aí depois a gente explica sobre isso. Mas essa é uma das formas que eu usava. Eu contava quantos números eu queria subir de tom, e aí eu pegava cada acorde e contava os números para cima. E aí dava desse jeito. Se eu fosse contar aqui somente um tom para cima, eu teria feito dessa forma aqui, ó. O Dó teria virado Ré, o Sol teria virado Lá, o Fá teria virado Sol, o Dó teria virado Ré novamente. Estão entendendo? Então vamos pensar o seguinte. Se eu quisesse mudar essa música de tom, nesse caso aqui, eu tocaria ela aqui nesse tom, e na tonalidade de Ré, eu já tocaria com essa progressão aqui. Deixa eu mostrar para vocês o exemplo. Já com o violão na mão aqui, deixa eu cantar ela na tonalidade de Dó. Só um trechinho. Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Repete. Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer. E aí, usando a minha intuição, eu troquei ali para Ré, colocando somente a contagem que eu expliquei para vocês. Agora vamos fazer em Ré. Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer. Então, só dessa forma eu subi um tom. Mas essa fórmula aqui tá fácil porque a gente está usando sempre os acordes maiores e aí a gente consegue discernir. E usando a intuição também, às vezes quando dava errado, era só eu fazer o seguinte. Se eu estivesse tocando e eu percebesse que não casava, eu arrastava a mão para o lado, ou para frente ou para trás. E aí geralmente dava certo. Porque a única coisa que eu precisava decorar é o seguinte. Quais são os acordes maiores e quais são os acordes menores, independente de qual tonalidade seja. Eu decorei que o primeiro é maior, o segundo e o terceiro são menores, o quarto e o quinto são maiores, o sexto é menor. E agora vamos para outra situação aqui. Vamos mudar uma música aqui de Ré para Dó. Vamos fazer o contrário aqui, ó. Essa música aqui vocês não estão vendo aí, não sei se dá para ler. Eu tirei foto aqui também e escaneei para o PC aqui para a gente poder trabalhar ela. Pensa o seguinte, essa música aqui é o seguinte, Si menor, Sol, Ré e Lá. Sendo assim, você vai ver que a música vai repetir isso aqui o tempo inteiro. Si menor, Sol, Ré e Lá. Si menor, Sol, Ré e Lá. Não vamos insistir muito nisso aqui não, porque vocês já entenderam. Vai ficar só nessa repetição. Essa música é o seguinte, ó. Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar. Quero ficar só contigo, não vou poder voar. Pra que parar pra refletir se meu reflexo é você? Compartilhando prazer. E é uma coisa assim.
Achei aqui e estava tirando ela. Mas é o seguinte, agora vamos colocar ela em Dó de volta. Porque até o entanto, ela estava em Ré, ela está em Ré, mas agora eu quero colocar ela em Dó. Tanto que o campo harmônico de Ré é esse aqui, ó. Vocês estão vendo? Vamos analisar ela aqui antes de colocar em Dó. Essa música ela está começando em Si menor. Mas ainda que ela esteja começando em Si menor, essa música aqui ela está em Ré maior. Então você vai ver aqui que os acordes estão todos aqui em cima. Ó. Aqui tem Lá, aqui está o Ré, aqui está o Si menor e aqui está o Sol. Dessa forma, a gente só precisa decorar a sequência que eu falei lá em cima. Ó. Acorde maior, 2 acordes menores, 2 acordes maiores, um menor e o diminuto que a gente descarta. Vamos pensar o seguinte, se fôssemos pensar em número aqui, seria o seguinte, vamos numerar 6, porque é o Si menor, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o Sol 1, 2, 3, 4, então 6, 4, o Ré 1, o Lá 1, 2, 3, 4, 5, pronto. Então a numeração é essa aqui, ó. 6, 4, 1, 5, 6, 4, 1, 5. Dessa forma você já sabe que é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá mudar essa música de tom agora. Vamos arrastar essa informação aqui para cima. 6, 4, 1, 5. Eu quero pegar essa música que estava em Ré e vou colocar ela em 6, 4, 1, 5. O que é 6, 4, 1, 5 aqui em cima? Lá menor, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá menor. 4, 1, 2, 3, 4. Ou Fá. Agora vem o 1, no caso é o Dó. E o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sol. Acabei de mudar a música de tonalidade só pelo número do grau que ele está no campo harmônico. Certo? Deixa eu mudar de cor aqui para vocês visualizarem melhor. Agora eu vou tocar a música de novo nessa tonalidade. Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar. Quero ficar só contigo, não vou poder voar. Tô aqui parar pra refletir se meu reflexo é você. Compartilhando o prazer, pensa em mim. Entenderam? Vou tocar a música toda, só para a questão da numeração. Então volto para eu explicar para vocês de novo. Esquece essa questão do grau e números romanos. Pensa em número e aí você decora quais são os acordes maiores, quais são os acordes menores, e aí você decora essa ordem. Mas para chegar até aqui é importante que vocês entendam o campo harmônico, mas a partir do intervalo, porque você está aqui com os intervalos do seguinte: de Dó para Ré você tem um tom de distância, de Ré para Mi você tem mais um tom de distância, de Mi para Fá você tem meio tom de distância. Então você entendendo essa questão dos intervalos entre uma nota e outra, você consegue entender o campo harmônico de forma perfeita, porque assim você só decora essas informações do campo harmônico de Dó, e quando você precisar passar para outra tonalidade, você só usa as informações que você tem. E aí você pode contar com a intuição, pode contar com a memória, e se os dois falharem, você pode contar com a revisão, que é você pegar o papel e a caneta e fazer isso na mão, certo? Então o que eu queria deixar para vocês é isso aqui, que é um conteúdo que na verdade é o que a gente mais usa. Então logo mais eu vou trazer outros vídeos com outras músicas, com mais acordes, a gente vai mudando aqui e aprofundando um pouco mais. Eu vou fazer isso com mais detalhes da próxima vez para que vocês possam entender em outras músicas com os acordes mais variados, outras informações que vocês podem ter deixado passar, mas aí a gente faz isso de forma que vocês já entendam como é que funciona a questão da numeração. A gente pensa na música a partir do número. Pensa ali no campo harmônico e aí você analisa, descobre qual é a numeração que vai formar, como exemplo aqui 64, 15, e aí você já sabe que é uma progressão. E aí você na hora de mudar a música, você vai lá para outro tom e bota 64, 15, tipo uma digitação e já era. É assim que a gente pensa campo harmônico. E vai por mim. Gasta toda a sua energia entendendo como é que funciona os intervalos e como é que funciona o campo harmônico. Essas duas são as informações que eu considero mais importantes para que você possa se tornar independente e estudar música de forma completa, sem necessariamente ficar batendo cabeça, certo? O vídeo de hoje é esse, agradeço a presença de vocês aqui, e se você se sentir confortável, deixa um like aí, se inscreve no canal e comenta aí o que mais você quer saber a respeito do campo harmônico. Dá uma olhadinha aí no canal que tem várias aulas, vários vídeos a respeito de vários conteúdos de teoria musical. Valeu, até o próximo vídeo, tchau, tchau.